Deixa eu colocar já aqui o Marcelo, o Vinícius, o Márcio e o Elias Jabur. Elias Jabur, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu caro. Tudo bom? Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcio Filho, camarada do PCdoB. Boa noite, Vinícius. Faltou alguém, não, né? Marcelo. Marcelo, isso, Ele já falou. querido, de Curitiba. Como introduzir essa discussão da soberania em uma eleição proporcional? Realmente não é uma tarefa das mais fáceis, ainda mais no momento em que, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, o Brasil teve o debate público esvaziado completamente. Quando eu falo esvaziado, é que hoje não se discute mais, né, em termos de grande política, questões como soberania, desenvolvimento, política industrial, indústria, projeto nacional, ou seja, são categorias de totalidade que sumiram do debate público, né? E o que se discute hoje é o quê? As particularidades, existe quase que um consenso neoliberal colocado na praça entre direita e esquerda, não é? Mas existe um fato que é o seguinte: o Brasil passou por um processo intenso de desindustrialização nos últimos 40 anos, e essa é a raiz, na minha opinião, de todos os males que afetam a nossa sociedade hoje. O fascismo, por exemplo, ele é um fenômeno que ele se alimenta de sociedades que perderam esperança. E essa perda de esperança está diretamente relacionada com a falta de mobilidade social. Então, a pessoa hoje ela vai para a universidade com certeza zero você ter um emprego de qualidade logo em seguida, não é? E a ciência diz que mobilidade social demanda o quê? Demanda indústria, né? Onde estão empregos de qualidade, empregos de 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos. Sendo que hoje no Brasil, 90% dos empregos gerados é de um salário mínimo, salário é um salário mínimo e meio. Então, a introdução desse tipo de discussão no debate público, ou seja, sim, é a soberania, sim, é a necessidade de um projeto nacional, mas para penetrar no povão é dizer o seguinte: olha, nós queremos entregar futuro para vocês. E futuro passa por emprego industrial, emprego de qualidade. Então, acho que esse é um mote fundamental da pré-campanha nossa, para enfrentar esse debate sobre o futuro do Brasil, né, e escapar das armadilhas que é cair no senso comum, na vala comum da lacração, do denuncismo, da antitese sem síntese, enfim. Eu acho que é basicamente essa questão que envolve a entrega de futuro para as pessoas num país como o nosso e fascistizado, né? Vou passar a palavra para o Márcio e aí já vou abrir aqui, tanto para o Vinícius quanto para o Marcelo. Quem quiser perguntar, vocês perguntem. Vai lá, Márcio, seu momento. Deixa eu deixar minha saudação a toda a nossa mesa aqui, então, os queridos Marcelo, Vinícius, meu querido amigo Pedro Zambarda, o Elias, sem comentários, né? Alguém que pode cerrar fileiras na disputa política nacional ao lado de Elias Jabor é alguém que está muito bem. Eu tenho essa alegria, essa felicidade de estar aqui no PCdoB do Rio de Janeiro. Meu nome é Márcio Filho, para quem eventualmente não me conheça, e eu estou fazendo aqui o que se demanda hoje, Pedro, uma brevíssima autodescrição para que as pessoas que eventualmente tenham qualquer dificuldade visual possam entender quem eu sou. Eu sou um homem branco de cerca de 1,70 m de altura, uso óculos de aro bem fininho, cabelos pretos e uma barba e bigode que hoje estão aparadinhos, estão bem no lugar, porque eu vim encontrar vocês aqui, então tem que estar alinhado, não é verdade? Então, sim, dizer, Pedro, que a gente, quando fala de soberania, às vezes parecem os temas, né? E a esquerda, ela se dedicou a pensar o país, a pensar a nação, e a gente fala de soberania, às vezes as pessoas acham que é um tema muito distante, mas o Elias foi preciso, foi no ponto. A soberania é sobre a vida cotidiana das pessoas. É sobre a gente poder sonhar com empregos que, de fato, conectem a juventude com aquilo que ela deseja fazer, né? É sonhar com uma educação que, de fato, emancipe o nosso povo. É sonhar com um combate à violência, ao crime organizado, que está posto de maneira tão grave no Brasil inteiro, mas especialmente aqui no nosso Rio de Janeiro, pensando que isso está ligado a grandes cadeias de poder, a grandes cadeias internacionais, e que a gente, obviamente, está falando de algo que perpassa essa capacidade de fazer o nosso povo voltar a sonhar. Eu tenho brincado que a nossa função de liderança, a nossa função de pessoas públicas, não é nada mais, nada menos do que ser apto a executar aquilo que transforma os sonhos em realidade. A gente precisa conseguir fazer o povo não só voltar a sonhar, porque a gente perdeu isso de mão, as pessoas começaram a achar que a gente não tem a possibilidade mais de ser aquilo que a gente deseja ser, né? As pessoas agora estão restritas a eu tenho que ser Uber, eu tenho que estar no mototáxi, eu tenho que estar num trabalho, sempre um trabalho absolutamente braçal, plataformizado,
pouco criativo, de baixo grau de aplicação dessa possibilidade de soberania intelectual e digital brasileira, né? E, no entanto, não percebe que a gente tem o que é de melhor no mundo, que é o que nos distingue do resto do planeta, que é essa capacidade de atuar dentro da economia criativa, né? E nós aqui no Rio de Janeiro temos a possibilidade de ser o farol que ilumina esse país, um processo de soberania real. Afinal de contas, é aqui que está a maior concentração de universidades públicas do país, é aqui que está o supercomputador brasileiro, né, no Laboratório Nacional de Ciência da Computação, é aqui que está a Petrobras, é aqui que está a sede principal do BNDES, é aqui que estão, portanto, a união de múltiplos fatores que devem fazer com que o Rio de Janeiro saia das páginas policiais e volte às páginas da política e da política estruturante que consegue pensar um país para o futuro, né? Mas um futuro que não seja muito longe, não. Esse futuro precisa ser bem pertinho agora, que a gente precisa recuperar essa juventude que, de alguma maneira, se perdeu porque a gente deixou de oferecer para eles futuro possível e sonhável, né? Exatamente. Quer começar, Vinícius? Vai lá. Sim, claro. Boa noite. Obrigado, Pedro, pelo convite. Boa noite aos candidatos aí, aos pré-candidatos. E um prazer estar aqui com vocês. Fazer também uma pergunta para os dois. Eu sou repórter já desde o século passado. A gente, no começo, quando ia olhar, como via um deputado, achava que ele estava enriquecendo muito, gastando dinheiro, começava a olhar as contas do gabinete dele. Pegava, viu quanto que ele gastava de gasolina, se tinha muito gasto de gasolina no fim de semana, em quais postos, era sempre no mesmo posto. Depois via quanto ele gastava com gráfica, quantas cartas ele mandou, via as passagens de avião, via onde ele se hospedava. E hoje em dia isso virou um dinheiro de troco de botequim, troco de cachaça. Cada um com dezenas de milhões de reais de emendas parlamentares, as verbas de gabinete, o fundão, o cotão, ficaram muito diminutas, né? Queria então saber de vocês o que vocês acham da quantidade de emendas e dos recursos para cada deputado, cada congressista tem para operar anualmente o orçamento. Vocês acham que está adequado ou se não? E se eleitos, se pretenderiam alterar esses valores? Quer começar, Elias? Sim, é um absurdo, né? E nós vivemos um parlamentarismo sem o ônus do parlamentarismo, né? Esse que é o problema, né? Então, o parlamento brasileiro hoje tem a prerrogativa de executar bilhões de orçamento, a ponto de deputados federais se negarem a ser ministros, caso convidados, por conta das possibilidades que cada um deles tem de manobrar emenda PIX, emenda de bancada, emenda para pessoal, ou seja, é muita possibilidade aberta com esse jogo das emendas parlamentares. E, evidentemente, que eu sou contra esse formato de fazer política hoje, que é o sequestro do executivo pelo parlamento, sem o ônus do parlamentarismo. E não é uma questão moral, pura e simplesmente. Não é essa a questão que eu estou colocando aqui. Minha questão é política. Né? Ou seja, se o Brasil virar um país parlamentarista, eu posso até aceitar que um deputado, por exemplo, tem essa possibilidade de um deputado ou uma bancada tem essa possibilidade de manobrar esse orçamento todo. Agora, no regime presidencialista, isso é uma coisa que isso beira o absurdo, né? Isso aí beira o sarcasmo contra o povo. Ainda mais quando se sabe, por exemplo, ou se denunciam todos os dias, né? A quantidade a porcentagem com que o deputado fica de cada obra, de cada X que se coloca no empreendimento, enfim, tudo isso que vocês sabem. Agora, por outro lado, as emendas parlamentares, o formato antigo, aquela coisa que era 2 milhões por ano, eu não vejo problema nisso, não. Até porque muitas vezes, uma ponte lá na base do deputado do Centrão, lá do Nordeste, o Estado não consegue chegar lá. E quem vai chegar lá é o deputado com esse recurso da emenda parlamentar. Agora, o que eu sou contra é o abuso de poder que isso acarreta, e não somente isso, né? Voltando ao estágio primeiro da sua pergunta. É o parlamentarismo sem o ônus do parlamentarismo, ou seja, sem que o parlamento segure a onda da governança por ele gerida, ou seja, quem vai pagar no final das contas é o presidente da República, né? O que é um erro, né? Crasso, né? Agora, como mudar isso? É a pergunta de $1 milhão, né? Eu acredito que tem que haver uma mobilização nacional em relação a isso, assim como tem que ter mobilização nacional em relação a uma série de coisas, né? Inclusive sobre a questão da industrialização, da reindustrialização,
emprego de qualidade, ou seja, existem muitas mobilizações a serem feitas na sociedade, mas não é fácil. Não é fácil, a não ser que o governo, por exemplo, o executivo tenha uma capacidade de politizar o povo, que não mostrou até agora ter, por exemplo, né? Então, acho que esse é um ponto que é fundamental, que é a politização do povo, que não foi acompanhado pela expansão material recente do Brasil, né? No fundo, é sobre a consciência de classe, né, Elias? A gente precisa, de fato, reestruturar e lutar, de fato, por uma consciência de classe da população brasileira que se vê dominada pelo determinado conjunto da elite, se é que dá para chamar isso de elite. Eu aqui quero fazer coro ao homicida, né? Se a elite é o que tem de melhor de um determinado grupamento da sociedade, chamar isso que se apresenta como as pessoas de maior poderio econômico na sociedade brasileira como elite da sociedade brasileira, a gente está muito mal, né? Certamente eles não representam a elite, ou seja, o que há de melhor entre os seres humanos brasileiros. Eu queria dizer, Vinícius, que para mim, olhar para as emendas orçamentárias e perceber no que elas se transformaram, minha área de formação é a área do direito, né? E eu me recordo claramente do estudo do direito legislativo e da percepção e do direito constitucional de por que tem emenda parlamentar. A emenda parlamentar, para recuperar lá o espírito, o que a gente diz no direito, o animus legislandi, né? O que motivou o parlamentar, o legislador, a criar a emenda parlamentar. A emenda parlamentar é uma espécie de possibilidade de checks and balances, né? De balanços e contrapesos do poder do executivo de ordenar o orçamento geral do processo. Então, quando o executivo manda para o legislativo a lei de diretrizes orçamentárias, os parlamentares têm a capacidade de emendar aquela lei, porque o executivo pode ter previsto a mais ou a menos tanto as despesas quanto as receitas. E, no final disso, depois que a LDO está aprovada, o executivo vai detalhar as despesas, né? Detalhar, então, como é que ele vai gastar aquele dinheiro que ele pretende arrecadar, o que ele previu que arrecadaria. E aí ele vai fazer a lei orçamentária anual, a LOA. E é aí onde o deputado entraria para poder dizer, olha, não vamos guardar esse tanto de dinheiro aqui no Fundo de Proteção à Infância e Adolescência, não. A infância e adolescência de Quixeramobim do Norte está sofrendo porque não tem uma ponte, como o Elias comentou. Então, ao invés de mandar mais dinheiro para o Fundo da Infância e Adolescência, vamos aplicar esse recurso, ao invés dele ficar parado como um fundo financeiro, vamos mandar esse recurso para ele se transformar numa obra, né, importante para que as crianças daquela região cheguem na escola, por exemplo. E essa emenda ela não tinha o caráter impositivo, ela não era obrigatória, ela era uma espécie de correção ou de apontamento para a correção dos deputados, dos legisladores. Bom, isso, obviamente, traz para a gente uma percepção da democracia, da política, do balanço entre as coisas. Mas, nesse momento, a gente vive, especialmente desde o governo do Michel Temer, um processo chamado pesadelo de Montesquieu, né? Então, agora não é o executivo que executa, não é o legislativo que legisla, não é o judiciário que julga. Está tudo bagunçado, virou uma grande confusão. E aí a gente tem essa captura do orçamento que o Elias denunciou de maneira absolutamente correta, né? É uma captura quase... Ela beira o impensável, né? Pensar que hoje 25% do total dos recursos disponíveis para investimentos do governo federal estão sendo executados de maneira impositiva por deputados federais é uma excrescência. Essas palavras minhas, aí não do Elias, que é um homem muito gentil e muito galante, né? Então, é uma excrescência, é um absurdo, né? E isso tem efeitos, Vinícius, muito poderosos, porque o Brasil é um país que tem essa concentração na capital, né? É um federalismo quase de fachada, né? Uma hiperconcentração na União e uma baixa capacidade de execução dos estados e dos municípios. Aqui a gente, de fato, tem uma república federativa que nem sempre é república, porque a res pública aqui, né, a coisa pública é sempre muito misturada, o grande capital captura, né, a res pública aqui, a coisa pública, e federativa também mais ou menos, porque aqui também os municípios e estados... Eles rapinam, né, Márcio? Eles rapinam o processo aqui, o grande capital não tem vergonha de rapinar, e eu diria até pior, né, de rapinar e entregar ao estrangeiro, que é ainda mais grave. Então, mas aqui no Rio de Janeiro a gente está vivendo, Vinícius, um cenário engraçado, para dizer tragicômico, né? Os deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro estão para votar o aumento das suas emendas impositivas aqui no Rio. Aqui no Rio, um deputado estadual tem uma emenda impositiva de 3 milhões de reais por ano e eles estão querendo aumentar para 22 milhões de reais. Ou seja, o exemplo de Brasília vai se espalhando, né, para os vários estados do país, não deixando de esquecer que aqui no Rio de Janeiro, deputados estaduais aos baldes estão envolvidos com o Comando Vermelho, com o Terceiro Comando da Capital, com as milícias, com todo tipo de atividade irregular, digamos assim, ou ilícita possível, né? Então, a gente, de fato, precisa ter muita atenção, muita consequência nas coisas que a gente faz e convocar a população a participar.
Toda vez que a gente convoca o povo a participar e o povo assume o poder, assume a rédea da situação, essas coisas caem. Nós estamos desacordados, nós não estamos prestando atenção no que tem que prestar, e nisso nós precisamos de uma grande mobilização e, obviamente, de toda a mídia, de todo o campo progressista organizado para vencer esses desafios. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!